Jornal Cidade. Você ficará sabendo dos últimos acontecimentos locais, regionais e nacional. Apresentação: Ronaldo Alves. Muito bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, internautas. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Cidade, nesta quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Bom dia, Saulo Alfaiate, bom trabalho. A direção-geral é de Maurílio Donizete Silva. Principais destaques da edição desta quinta-feira. Policial é vítima de tentativa de assalto em Iturama e 2 assaltantes ficam feridos em Sanches. Cronograma de vacinação em Iturama. Primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos em todos os postos de saúde de Iturama. Guarda-Mirim em Iturama. Vereadora Carol continua o trabalho para tornar realidade. No esporte, Atlético Mineiro, o Galo atropela Corinthians e fica mais perto do título. São os principais destaques da edição de hoje desta quinta-feira. Destaque primeiro, você confere comigo. Saúde antecipa a entrega de 35 milhões de doses de vacinas Covid-19. O Ministério da Saúde conseguiu antecipar a chegada de mais de 35 milhões de doses de vacinas e, com isso, vai poder acelerar ainda mais a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A previsão de entrega por parte dos laboratórios aumentou de 61 milhões e 800 mil doses para 98 milhões de doses até o fim de novembro. O cronograma com a projeção contratual foi divulgado nesta quarta-feira e é resultado das tratativas do governo federal com os laboratórios fabricantes dos imunizantes que anteciparam a entrega das doses que chegariam em dezembro. A previsão é que sejam entregues 21 milhões e 700 mil doses da AstraZeneca, 56 milhões e 700 mil doses da Pfizer e 7 milhões e 700 mil doses da Janssen, aplicada em dose única. O ministro Marcelo Queiroga ressaltou os avanços da campanha de vacinação. Lá atrás dizia-se, não tem vacinas, está faltando vacina. Todas essas narrativas, elas foram destruídas com o nosso trabalho. Nada pode vencer a força do trabalho. E hoje nós já estamos aplicando uma dose de reforço para os idosos. E também autorizamos a aplicação de uma dose de reforço nos profissionais de saúde. Então a nossa campanha vai muito bem e até o final do ano toda a população brasileira ela pode estar plenamente vacinada com as 2 doses de vacina. O ministro também falou sobre o planejamento da campanha de vacinação para 2022. Fiquem tranquilos, já temos mais de 353 milhões de doses de vacinas asseguradas. Isso quer dizer, faremos uma campanha eficiente como essa, mas mais rápida. Até esta quarta-feira, 344 milhões e 100 mil doses de vacinas foram entregues aos estados e o Distrito Federal pelo Ministério da Saúde. Mais de 156 milhões e 300 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que representa cerca de 88,3% da população-alvo de 177 milhões de pessoas. Mais de 124 milhões e 600 mil brasileiros, ou 70,4% do público-alvo, completaram o esquema vacinal com as 2 doses ou com a vacina de dose única. De Brasília, Alain Barbosa. Obrigado, Alain Barbosa, pelas informações. Notícia muito boa sobre o Covid-19. 10h35 na cidade de Iturama. Daqui a pouco teremos a matéria com o Tenente Edson falando. Policial é vítima de tentativa de assalto e 2 assaltantes ficam feridos. Daqui a pouquinho, ó, você vai conferir no Jornal Cidade. Brasil ultrapassa a marca de 21,9 milhões de casos de Covid-19. O Brasil passou de 21 milhões e 900 mil casos de Covid-19 nesta quarta-feira. É o que aponta a atualização feita pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A marca foi ultrapassada com mais 12.200 infecções apuradas nas últimas 24 horas. Nesse mesmo período, foram informadas 280 mortes causadas pela doença.
O país tem 610.036 vítimas desde o início da pandemia e uma média móvel de 257 óbitos diários nos últimos 7 dias. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos foram os países com mais mortes pelo coronavírus nesta quarta-feira. Em relação aos novos casos, os dados mais volumosos partiram de Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Destaque, queridos ouvintes e internautas, para o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Hoje, dia 11 de novembro, em Iturama, segundo informações da Priscila e da Secretaria de Saúde, teremos a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. É obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis. A vacina acontece em todos os postos de saúde de Iturama e é preciso também documento pessoal com foto, CPF, cartão SUS, cartão de vacinas. Portanto, se você tem de 12 a 17 anos, fale com seu pai ou responsável. Hoje é dia para receber a primeira dose da vacina. E atenção, entidades médicas cobram contraindicação para kit Covid. A comunidade médica cobrou um posicionamento mais incisivo por parte do Ministério da Saúde contra o que é chamado de kit Covid. O nome é dado a medicamentos utilizados para conter os sintomas do novo coronavírus ou para a adoção de um suposto tratamento precoce, mas nada disso é comprovado cientificamente. A Associação Médica Brasileira e outras entidades do setor demonstraram preocupação pelo fato de a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde não vetar o uso dos remédios sem eficácia no combate à doença. O CEM, Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid-19, composto pelos órgãos que regem as especialidades, cobra uma consulta pública sobre o tema e que haja a contraindicação a esses medicamentos. Para o presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. César Eduardo Fernandes, a demora por um posicionamento do Ministério da Saúde gera estranheza, assim como a manutenção do debate. Não ficou dúvida a respeito do conhecimento vigente atualmente sobre essas drogas que no Brasil foram batizadas como kit Covid e, portanto, da sua ineficácia. É muito importante porque a falta de eficácia não é o mesmo que comprovação da ineficácia. Esse assunto é mais ou menos como jabuticaba, só tem no Brasil. Só aqui que se discute esse assunto. Esse assunto é um assunto superado mundo afora e aqui deve haver interesses não inteiramente identificados por cada um de nós para manter essa discussão acesa até os dias atuais. Poderíamos ter essa discussão como aceitável no início da pandemia, em março, abril, quando se prospectavam alternativas. Hoje não faz mais nenhum sentido. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Arnes da Cunha, afirma que o mundo já rejeitou os remédios ineficazes e o Brasil deveria seguir o mesmo caminho. Todas as sociedades médicas brasileiras de especialidades relacionadas à Covid, todas, isso é unânime, todas as sociedades internacionais, todas as agências de saúde pública dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Europa, da Organização Mundial da Saúde, recomendam não usar cloroquina, não usar hidroxicloroquina, não usar ivermectina, não usar azitromicina, pois há evidência científica da sua ineficácia. As entidades do setor reforçaram a importância da vacina no combate à doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. 10h40, eu confirmo 10h40, quinta-feira da merenda. Hoje, no supermercado Badinha, é dia da quinta da merenda. Você compra pudim tradicional 100 gramas, 1,70. Ainda bolo salgado 100 gramas, 2,49 cada 100 gramas. Bolo sabores 17,99. Rosca frita 100 gramas, 1,60 cada 100 gramas. Portanto, leite Bonolate 3,59. Café Vasconcelos 500 gramas, 14,98. A chocolate do Todd 800 gramas, 9,98. Coca-Cola 7,49. Supermercado Badim e a quinta da merenda.
Ligue 3411-6161 ou pelo WhatsApp 99867-6161. Daqui a pouco, após o apoio comercial, nós vamos ter destaque para policial é vítima de tentativa de assalto. 2 assaltantes ficam feridos daqui a pouquinho. CYX 332, canal 200, operando nos 87,9 MHz. Cidade Iturama, Minas Gerais. Cidade, aqui é o seu lugar. Apoio Cultural. Sua casa merece qualidade, segurança e garantia. Materiais elétricos, hidráulicos, máquinas e ferramentas. Na Brastek tem atendimento diferenciado. Produtos de qualidade. Se você vai construir ou reformar, na Brastek você vai encontrar. Na Brastek tem. Estudar aqui é top, porque no sistema Record. Oferecer educação inovadora que promova a excelência humana e acadêmica e o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Esse é o sistema COC de ensino. Confiança e qualidade potencializando seu sucesso. Matrículas abertas para 2022. Informações 3411-9702 ou no site www.colegiofama.com.br, onde tem conquista, tem COC. Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Queridos ouvintes e internautas, um bom dia muito especial para Lourdes de Oliveira. Obrigado pelo carinho. Ontem à noite nós tivemos em Iturama uma ocorrência que o Tenente Edson traz as informações para nós com relação a um policial que foi vítima de tentativa de assalto e 2 assaltantes ficaram feridas. Confira com exclusividade a matéria com o Tenente Edson. Olá, ouvintes. Tenente Edson da 3ª Companhia Independente Iturama. Nota de esclarecimento sobre a ocorrência envolvendo policial militar como vítima de tentativa de assalto na cidade de Iturama, em que houve reação por parte do militar, resultando em 2 assaltantes feridos. Nesta quarta-feira, por volta de 21h15, o policial militar, cujo nome iremos preservar por motivo de segurança e privacidade, chegava em sua residência com a sua família em uma caminhonete Toyota Hilux e, ao estacionar o veículo na posição de ré na garagem, percebeu que o veículo Fiat Uno cor branca parou abruptamente de frente à sua residência. E deste veículo saíram 2 homens, um deles com uma arma de fogo em punho, e tomaram direção ao veículo do policial militar, o qual, diante da iminente e injusta agressão, ainda estando dentro de seu veículo, sacou a sua arma e efetuou o disparo de arma de fogo em direção aos homens que se aproximavam. Os assaltantes, percebendo a reação do policial militar, evadiram correndo e o veículo Fiat Uno também saiu do local. Em diligência, os policiais militares lograram êxito em efetuar a prisão de um dos assaltantes que deu entrada no pronto-socorro com ferimento e de outros 2 homens que tentavam fugir no veículo Fiat Uno cor branca na rodovia MGC 497, próximo ao Alto Poço Carlito, onde se verificou que havia mais um dos assaltantes ferido. Polícia Militar, 246 anos. Nossa profissão, sua vida. Portanto, queridos ouvintes e internautas, ontem à noite, por volta das 21h15, o policial militar, que o Tenente Edson preferiu preservar o nome para sua garantia e segurança, chegava em sua residência com a família em uma caminhonete Hilux. E aí, ao estacionar o veículo na posição de ré na garagem, percebeu que um veículo Fiat Uno cor branca parou de frente. De repente, parou de frente à sua residência e desse veículo saíram 2 homens. Um deles com uma arma de fogo em punho
e tomaram direção ao veículo do policial militar. Diante da iminente e injusta agressão, ainda estando dentro do veículo, o policial sacou a arma e efetuou disparos em direção aos homens que se aproximavam. Parabéns aí ao policial e à polícia pelo êxito da operação. A que situação nós chegamos? E aí os assaltantes, continuando a ocorrência, percebendo a reação do policial militar, fugiram correndo e o veículo Fiat Uno também fugiu do local. Em diligências, os policiais militares tiveram êxito em efetuar a prisão de um dos assaltantes que deu entrada no pronto-socorro com ferimento e de outros 2 que tentaram fugir no veículo Fiat pela rodovia MG 497, próximo ao Otto Poço Carlito, onde se verificou que mais um dos assaltantes estava ferido. Trabalho brilhante da nossa Polícia Militar e do policial militar. Esse fato ocorreu no bairro Recanto dos Lagos. Jornal Cidade, sempre a notícia para você como ela é. Destaque para o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Iturama. Hoje nós temos uma importante entrevista com nossa amiga, a vereadora Carol. Ela fala nesta entrevista sobre o seu trabalho, a sua dedicação, o seu empenho para que seja novamente instalada em Iturama a Guarda Mirim. É muito importante a Guarda Mirim e a vereadora Carol está empenhada, dedicada para que torne realidade, e nesta entrevista nós vamos então saber como está realmente essa situação. Antes queremos parabenizar por esse trabalho e essa conquista que com toda certeza a vereadora tornará realidade, vai coroar de êxito o seu mandato como vereadora. Confira. Neste momento, com muito prazer, nós vamos manter contato com a vereadora Carol. Prazer imenso, Carol, cumprimentando os ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, meus queridos ituramenses, Zona Rural, Alexandrita e toda a nossa região. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vereadora Carol, gostaríamos hoje de falar com relação à Guarda Mirim. Seu trabalho, como está sendo feito, que já podemos adiantar para a população, quando há possibilidade de realmente ser implantada a Guarda Mirim e do que está dependendo para tornar realidade. Bom, Ronaldo, é uma alegria muito grande estar falando sobre a Guarda, porque era um sonho mesmo. Antes de ser vereadora, eu já via o quanto a Guarda era importante aqui. Eu lembro da Guarda Mirim aqui em Iturama e fui estudar o porquê que tinha sido extinto e conhecer onde havia a Guarda e se realmente funcionava, a transparência, a legalidade. Então eu fui até Frutal para conhecer a Guarda Mirim lá, juntamente com o Tenente Hamilton e o Coronel Nilson. Fizemos uma visita de campo lá e nós ficamos encantados com o trabalho, com a seriedade, com a parceria que eles têm com o Judiciário e com o Executivo, a qualidade dos guardinhas, o quanto eles transformam vidas. Realmente nós entendemos que transforma vidas. Eles estão resgatando e transformando, formando, né, cidadãos do bem. Quanto à possibilidade de instalação aqui em Iturama, Ronaldo, a gente já está fazendo todos os trâmites legais, estivemos reunidos com os nossos juízes, com a nossa promotora e já vamos dar entrada para mandar os projetos para o tribunal para ser aprovado, para a gente ter o apoio do Judiciário aqui em Iturama também, para fazer tudo certinho, e também do nosso executivo, do prefeito Cláudio. Ele se dispôs a nos ajudar com o lugar e o lanche e o que for preciso para apoiar a Guarda. Nós ficamos muito satisfeitos com isso. Já estamos em contato com o procurador do município também para esses trâmites de implantação. Acredito que no início do ano que vem a gente comece já a formar uma turma de guardinhas aqui na nossa cidade. É uma alegria enorme poder fazer parte disso e ter corrido atrás e ir dar campo, porque é um sonho e é como o juiz lá de Frutal falou com a gente, o crime não tem burocracia, então o trabalho precisa também, a gente precisa já orientar esses jovens, porque a população ela precisa de direcionamento, a gente precisa prevenir, então isso vai ser muito bom, a gente vai direcionar, tirar crianças da rua, de tempo ocioso,
e inseri-los, né? Porque é muito grande o número de crianças que entram na guarda mirim e depois se tornam efetivos e assinam com carteira assinada e continuam nos trabalhos que eles entraram. Algo mais a acrescentar? Os microfones da Rádio Cidade estão em inteira disposição. Numa próxima oportunidade vamos abordar com relação ao seu trabalho na Câmara Municipal de Iturama. Ronaldo, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muita gente me perguntou se é para menino ou para menina, e sim é para menino e para menina. Nós contamos também na Guarda com um projeto que chama Projoc, que é desenvolvido pela própria Guarda Mirim, que é um projeto realizado aos sábados nos bairros, porque aí as mães veem aqueles meninos na idade de já entrar na guarda fardado, bonitinho, e quer colocar os menorzinhos também. E infelizmente não pode. Então, para aquelas crianças com 7 anos, criancinhas menores, a gente faz esse projeto nos bairros para desenvolver atividades lúdicas. Os próprios meninos da Guarda Mirim vão nos bairros desenvolver esse projeto que chama Projoc. É um projeto muito interessante, vai ser implantado aqui em Iturama também. E tem muita coisa boa. E eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. E se Deus quiser, ano que vem nós já teremos a primeira turma de guardinhas formados aqui. Vamos ver esses meninos trabalhando, sendo inseridos no mercado de trabalho. E a população muito satisfeita com tudo isso. Eu agradeço a oportunidade, deixo aqui o meu abraço e me coloco sempre à disposição da população de Iturama. Um beijo, fiquem com Deus. Sem dúvida alguma, queridos ouvintes internautas, um trabalho brilhante da vereadora Carol, e esta que é uma das grandes conquistas que a Guarda Mirim tornará realidade com toda certeza, e os benefícios são enormes. Parabéns, vereadora. Jornal Cidade destaca: atenção, se você está inscrito no Enem, hein? Confira agora 6 dicas para encarar as últimas semanas antes do Enem. As provas do Enem estão chegando e os estudantes entraram na reta final dos estudos. Mas o que fazer para ter um bom desempenho na prova? Não dá para recuperar o tempo perdido, então o momento é de acelerar do jeito certo. A primeira dica de especialistas em educação é que o estudante mantenha o foco, a organização e o planejamento de estudos. O coordenador de ensino médio do Sistema Positivo de Ensino, Wilson Galvão, dá uma segunda dica: priorizar os temas de maior dificuldade e organizar grupos de estudos entre os colegas. Organizar grupos de estudos com seus amigos, com seus colégios, compartilhar os conhecimentos que você já tem, receber desses seus colegas também os conhecimentos que eles têm para compartilhar. Isso ajuda na consolidação da aprendizagem. Mas olha, um alerta também: é importante ter um grupo focado nesses momentos para que isso seja produtivo. É bom evitar bate-papos paralelos, jogos online. Controlar o tempo é fundamental para ter uma boa prova, já que o Enem tem 180 questões mais a redação. Para isso, o professor dá uma terceira dica: fazer provas de simulação para entender a dinâmica do exame. A gente consegue, a partir desses simulados, simular, se feito isso com seriedade, a dinâmica da prova, a dinâmica do que vai acontecer no dia que você for realizar o Enem. Isso faz com que a gente consiga identificar possíveis pontos em que a gente precisa melhorar, mas também ter uma percepção do controle do tempo, de como é que o seu corpo reage diante de longos períodos. Dominar os temas da prova é importante, porém a leitura de temas diversos é a recomendação para ampliar o repertório do estudante. O Wilson Galvão dá a quarta dica: dar preferência para atualidades e notícias. A principal recomendação que eu passo para o estudante nesse momento é a diversificação de fontes de leitura, especialmente se a preferência do estudante for por atualidades ou notícias. Mas olha só, atenção, os fatos, os assuntos, os temas que abordam a realidade brasileira são o recorte de análise preferido da prova do Enem. Uma boa estratégia, estudante, é ficar atento aos conteúdos que falam de Brasil. A quinta dica é ficar atento ao comando das questões, pois o Enem utiliza a teoria de resposta ao item, que funciona assim: o estudante que erra as questões consideradas mais fáceis tem a nota prejudicada. A sexta dica é cuidar da saúde, mantendo uma alimentação saudável, manter o descanso e não usar energéticos, e o principal, manter o convívio com a família e amigos. Isso diminui o estresse, a ansiedade e vai garantir um bom desempenho na prova. Agência Rádio Web de Belém, Igor Pereira. Portanto, as dicas para você que vai prestar o Enem é:
180 questões mais a redação. Destaque no Jornal Cidade: país deve ter mais de 1 milhão de vagas temporárias até dezembro, é notícia. O trabalho temporário ficou conhecido ao longo dos anos por setores e períodos mais restritos, mas o formato tem conquistado cada vez mais espaço nas corporações. Entre 5% e 25% dos contratos em países desenvolvidos têm prazo determinado. Isso de acordo com o estudo Flexibility Work da Randstad, líder global em soluções de RH. E o Brasil tem seguido essa tendência. O diretor das unidades de negócios de staffing e in-house na Randstad, Tony Camargo, indica competências e características fundamentais para o trabalhador nesse formato. São atributos pessoais que você precisa ter para ser bem-sucedido no local de trabalho, né? Em geral, nós estamos falando aí empatia, né? Senso de colaboração, organização, planejamento, flexibilidade, resiliência, né? Saber trabalhar sob pressão, ter pensamento criativo, né? Ter uma boa comunicação, um bom relacionamento interpessoal, né? Isso é o que cada vez mais vem sendo buscado no mercado de trabalho. Só no Brasil, mais de 1 milhão de vagas devem ser criadas até o fim do segundo semestre, de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Isso representa um crescimento de 20% em comparação com o mesmo período de 2020. Tony Camargo explica o porquê. O trabalho temporário, ele traz muita flexibilidade para as empresas, né? Muita flexibilidade, né? Tem uma rapidez bastante expressiva na contratação de recursos na medida que você precisa. Esse ganho em eficiência produtiva e em custos é um aspecto decisivo na contratação de temporários, ainda de acordo com o Flexibility Work. Outra tendência apontada é a composição de um pool de talentos com temporários, efetivos e pessoas dedicadas por projeto. A Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira. Destaque para você nesse 11º dia do mês de novembro, quinta-feira, para Minas Gerais, governador Romeu Zema. Minas Gerais foi o primeiro estado, não só do Brasil, como também do Hemisfério Sul, a assinar esse compromisso que é chamado Race to Zero, ou seja, zero emissões de carbono no ano 2050, e nós já temos aqui todo um planejamento, o Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que prevê diversas ações para que até o ano 2050, Minas Gerais tenha essa zero emissão de carbono. Hoje nós somos já, no Brasil, o estado que tem a maior geração de energia fotovoltaica, representamos mais de 18% do total gerado no Brasil, e somos também o estado que tem a maior área reflorestada. Lembrando que a madeira é um insumo muito importante para energia nas siderúrgicas. E temos várias outras ações em andamento, principalmente a recuperação dos biomas. Lembrando que aqui nós temos os 3 biomas principais do Brasil. Nós temos em Minas a Mata Atlântica, temos o Cerrado e temos também a Caatinga. Então são várias ações que têm sido conduzidas no estado para que nós possamos conciliar desenvolvimento e meio ambiente. E concluindo aqui, o mais positivo disso tudo é que o setor produtivo mineiro comprou a causa. A FIENG, a Federação das Indústrias, está junto conosco, e a FAENG, que é a Federação da Agricultura, idem. Então estamos todos juntos. Sociedade civil, Estado e empresas juntos nessa causa. E isso é que faz as coisas darem certo. O trabalho conjunto. Jornal Cidade, bom dia especial para Creidson Regatiano. Muito obrigado pelo carinho. E o nosso grande amigo Delton Pereira, presidente do Rotary de Iturama, obrigado pelo carinho, pela preferência, e preparando o Deltinho para na próxima semana receber o governador do Rotary. Que prazer, que trabalho brilhante nosso amigo Delton está desenvolvendo
como presidente do Rotary de Iturama. Jornal Cidade. E atenção, a Semana Nacional de Conciliação em Minas Gerais agenda 21 mil audiências. Até o final da manhã desta quarta-feira, mais de 6.500 audiências das 21 mil previstas haviam sido realizadas em Minas Gerais durante a Semana Nacional da Conciliação, que começou segunda e termina sexta-feira. Em todo o Brasil, foram agendadas mais de 40 mil audiências para tentativas de acordos. Dados do relatório Justiça em Números de 2021, dos quase 70 milhões de processos judiciais que aguardam solução, metade estão na fase de execução com sentença proferida, mas a parte vencedora ainda não recebeu o valor devido. A Semana da Conciliação é realizada todos os anos e é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais federais, estaduais e do trabalho. No ano passado, foram registrados mais de 32 mil acordos. Os tribunais de justiça homologaram 16.510 acordos. Os do trabalho registraram 11.875 acordos. E os tribunais regionais federais alcançaram 4.302 sentenças de acordo. O maior número de audiências em 2020 ocorreram por meio de plataformas virtuais devido à pandemia de Covid-19. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Quiosque da Mazé, queridos ouvintes e internautas, agora aberto de segunda a sexta, das 7 às 22 horas, onde você tem o melhor café da manhã em Iturama, com aquele delicioso pão de queijo caseiro e ainda café expresso e cappuccino. Quiosque da Mazé, salgados quentinhos com massa de mandioca, sucos naturais, água de coco, picolé e tuzinho e sobremesas. A partir das 11 horas, servimos almoço com muitas variedades, servido na mesa. Mas temos também 2 tipos de marmitex para viagem. Quiosque da Mazé, o melhor atendimento da cidade. Uma família para bem atender a sua família. Estamos esperando por você das 7 às 22 horas, de segunda a sexta, na Rua Cidade do Prata, esquina com a Avenida JK. Em instantes, estaremos de volta com mais notícias nesta quinta-feira, 11 de novembro. ZYX 332, canal 200, operando nos 87,9 MHz. Cidade Iturama, Minas Gerais. Cidade, aqui é o seu lugar. Apoio Cultural. JB, aqui tem sempre o melhor pra você. No JB, ofertas esmagadoras Black. Quinta e sexta, você não pode perder. Coxa e sobrecoxa de frango quilo, 8,49. Barriga suína, só 14,99 o quilo. Maionese Heinz Squeeze, 390 gramas, 7,69. Sabão em pó Tixan sachê de 1 quilo, 6,99. Nas esmagadoras Black, aqui no JB pra você. Supermercado só pra ver, sempre com você. Cidade. Se você quer o carro perfeito para a sua vida, hoje é o seu dia. Estou te esperando. Mosquito Veículos. Trabalhamos com veículos de procedência e temos opções de financiamento com parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e conhecer as melhores condições. Você merece mais conforto e tranquilidade para a sua vida. Mosquito Veículos. Carros novos e seminovos com as melhores condições do mercado. Não deixe para amanhã. Venha hoje e tome um café com a gente. Fone 999748701 e 3411-1865. Avenida Alexandrita, 2033. Você acabou de ouvir a Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Na cidade querida de Iturama, 11 horas 5 minutos. Destaque para o boletim Covid. Segundo a Secretaria de Saúde, ontem nós tivemos 23 casos suspeitos, 10.608 casos descartados, 6.421 casos confirmados, um caso confirmado nas últimas 24 horas,
nenhum paciente internado em Iturama e nem fora do município. Pacientes recuperados, 6.178, óbitos confirmados 240, subtraindo o número de casos confirmados de pacientes recuperados e óbitos confirmados, temos 3 casos em Iturama. Fluxograma ala Covid a cada 24 horas. 21 pacientes foram atendidos, nenhum paciente internado, nenhum paciente aguarda transferência, como também nenhum paciente foi transferido ou recebeu alta hospitalar e nenhum óbito. Informações da Secretaria de Saúde. Jornal Cidade. Destaque para Enem. Presidente do INEP confirma as datas do Enem e rebate críticas. Em audiência na Câmara nesta quarta-feira, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, confirmou a realização do Enem. Danilo Dupas está no centro de uma polêmica desde o início da semana, quando 37 servidores do órgão fizeram um pedido coletivo de exoneração da coordenação do INEP. Os servidores acusam Danilo Dupas de assédio moral e censura. Apesar da debandada dos coordenadores, Dupas confirmou as datas para a realização do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, serão realizados normalmente nas próximas semanas. A expertise do INEP na realização das avaliações e exames educacionais ultrapassa 30 anos. São fluxos bem maduros e estabelecidos. E mesmo diante dos desafios e sabendo a magnitude dos exames, reforço que as aplicações estão garantidas. Durante a audiência, o deputado Ivan Valente do PSOL cobrou explicações de Dupas sobre as acusações feitas pelos servidores. 37 pessoas pedem demissão, tudo está dentro da normalidade. Não há normalidade numa situação dessa. Apesar da pressão dos oposicionistas, o presidente do INEP evitou falar do assunto e sempre que comentou a questão, repetia o discurso já feito. A denúncia de assédio moral, eu reforço que não compactuamos com nenhuma medida dessa. Temos os canais oficiais, né? Pelo que foi até informada a própria associação, que ela que recebeu essa denúncia, então nós estamos abertos ao diálogo para conversar a respeito disso. A aplicação do Enem está marcada para os dias 21 e 28 de novembro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Momento esportivo em destaque no Jornal Cidade. O esporte é notícia. O destaque primeiro é o Galo. Meu amigo Durval na delegacia de polícia, no Mondutra, Marco Túlio D'Agostini, cada vez mais perto do título. E ontem a vítima foi o Corinthians do meu amigo Saulo. O Galo atropelou o Corinthians. Do cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar. O Atlético Mineiro segue com uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro da Série A. O Galo venceu o Corinthians com autoridade dentro do Mineirão pelo placar de 3-0. Partida em que Hulk voltou a marcar e o time bateu recorde. Essa vitória foi a 13ª consecutiva em casa, um recorde na era dos pontos corridos. Mesmo soberano na liderança, Cuca mantém cautela e evita o clima de oba-oba, já que ainda faltam 7 rodadas e 21 pontos em jogo. Cara, mas como é que eu vou falar que é campeão se eu não sou? Se faltam jogos ainda. Se faltam 7 jornadas, o Palmeiras está aí a 10 pontos atrás, joga 21 pontos. O Flamengo tem 8 pontos atrás, 2 partidas a menos, né? Se ele fizer os dois resultados, fica 8 atrás. Não acabou. Tem confronto direto. Pode ter certeza que o dia que acontecer, eu falo, a gente é campeão, falta um pouco. Eu não sei quanto, se é 7, 8, 9 pontos, mas faltam. E a gente tem que buscar. Lógico que está encaminhado também, é realista. Então, como eu falei outro dia, esperou tanto tempo. Vamos esperar mais um pouco, daí a gente grita na hora certa.
O Palmeiras segue perseguindo o líder e goleou o Atlético Goianiense por 4-0 no Allianz Parque, mantendo 10 pontos de diferença para o Atlético Mineiro. Já na parte de baixo da tabela, o Santos conseguiu uma importante vitória, 2-0 em cima do Red Bull Bragantino dentro da Vila Belmiro. O Peixe ganha ânimo para seguir se afastando da zona do rebaixamento. Como o Juventude venceu o Internacional por 2-1, o Santos mantém 5 pontos do Z4, com mais confiança para encarar essa reta final, como revela o técnico Fábio Carilli. Toda vitória nos dá um alívio. Os últimos 12 pontos disputados, ganhamos 9, né? Isso é uma porcentagem assim muito boa. Estamos conseguindo pontos importantes numa reta final, uma reta decisiva. Então, foram 3 vitórias com uma derrota aí para o Palmeiras. Então toda vitória aqui nos dá tranquilidade, dá mais confiança para os jogadores. Nós vamos nos conhecendo mais ainda. A gente tem que valorizar sim e muito mais perto dos nossos objetivos. Outros resultados desta quarta, o Atlético Paranaense bateu por 2-1 o Ceará na Arena da Baixada. Fortaleza e São Paulo empataram em 1-1 no Castelão. E o América Mineiro venceu o Sport por 3-2 fora de casa. E com esses resultados, o Campeonato Brasileiro tem o primeiro rebaixado e é a Chapecoense, já que jogou na rodada contra o Cuiabá na semana passada e empatou em 0-0. A 31ª rodada termina somente nesta quinta-feira, com o duelo entre Flamengo e Bahia no Maracanã, às 7 horas da noite. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Daniela Esperon. Destaque ainda no esporte. Vasco dá vexame em São Januário e não tem mais chance de subir. O clima no estádio de São Januário foi de tristeza e vergonha na noite desta quarta-feira pela 35ª rodada da Série B. As chances já eram pequenas, mas agora acabaram de vez. O time cruzmaltino foi derrotado pelo Vitória por 3-0 e matematicamente não tem mais chances de acesso. Os quase 700 torcedores que acompanharam a partida no estádio criticaram mais uma vez a atuação do time. Fernando Diniz, que na derrota para o Botafogo já tinha falado em planejamento para 2022, voltou a destacar que não há mais o que fazer neste ano, a não ser pensar no próximo. O que eu tenho que falar é pedir desculpa para o torcedor do Vasco, que merece muito mais do que isso. Da minha parte, você pode ter certeza que esforço nunca faltou, porque eu amo o futebol e quis vir pro Vasco e adoro estar aqui no Vasco. Mas o torcedor merece muito mais, a instituição merece muito mais, a gente tem que entregar muito mais. Eu não estou aqui para falar, tenho a mínima pretensão de ficar falando de planejamento, a gente tem que falar de agora e pedir desculpa, e a gente entregou isso aí. Então a gente tem que se envergonhar e pedir desculpa pro torcedor, que é o mínimo. Embora o torcedor mereça vitória, não mereça desculpa, mas pelo menos desculpa da minha parte, eu peço desculpa. Já no G4, a briga por 2 vagas está grande. O CRB venceu Londrina por 1-0 e foi a 56, ficando 1 ponto do G4. Já o Guarani bateu o Brasil de Pelotas pelo mesmo placar e foi a 55, estando a 2 pontos apenas. Já o Botafogo, embora não esteja matematicamente classificado, já podemos dizer que está com um pé na Série A. É líder da Série B e ainda contou com uma derrota do Curitiba nesta quarta-feira para o Goiás por 2-1, o que faz com que o alvinegro possa se distanciar na liderança. Tudo se vencer a Ponte Preta nesta quinta-feira no Moisés Lucarelli. Anderson Moreira quer garantir não só o acesso, como ficar com o título da competição. Matematicamente a gente, claro, não está ainda com acesso garantido, a gente era o líder do campeonato e a gente não pode abrir mão dessa possibilidade. Então, com muita tranquilidade, a gente continua bem focado para esses últimos 4 jogos. São jogos importantes, decisivos, difíceis, muito difíceis, que a gente precisa continuar concentrado para poder buscar matematicamente o acesso. A outra partida desta quinta-feira é Sampaio Correia e Vila Nova, que se enfrentam no Maranhão às 7 da noite. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série B. Daniela Esperon. Destaque para você nesse momento. Dia a dia, informa a hora certa, 11h15 em Iturama. Quinta e sexta, Black Friday, no dia a dia. Algumas ofertas
Arroz Rosalito tipo 1, 5 quilos, 15,99. Óleo de soja, 7,95 a unidade. Colchão mole, 34,99 o quilo. Colchão duro, 32,99 o quilo. Contrafilé, 42,99 o quilo. Pernil com osso, 14,99. Alcatra, 39,99. Tem mais, Skol 350 ml, 2,54 a unidade. Tomate só 1,99. Cebola 1,49. Leite Bonolate 2,99. Bolacha Danix 130 gramas 1,89 a unidade. Ovos branco 20 unidade 5,99 a cartela. Coca-Cola 2 litros 6,49. É o quinta e sexta Black Friday do dia a dia. Ligue 3411-3400 ou pelo WhatsApp 99770-3400. Jornal Cidade, destaque para: escalada da inflação afeta diretamente o bolso dos mais vulneráveis. A conjuntura de inflação alta no Brasil exige maior atenção aos mais pobres, conforme alertam especialistas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, e considerado a inflação oficial, avançou 1,25% no mês de outubro. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice é de 10,67%. Isto, por consequência, é sentido pelos consumidores na hora de fazer compras cotidianas, por exemplo, no mercado. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o economista Lauro Chaves Neto, que é professor da Universidade Estadual do Ceará e membro do Conselho Federal de Economia, destacou a necessidade de ser dada atenção às camadas mais pobres da população neste contexto. A escalada da inflação em 2020 e 2021 afeta diretamente o poder de compra da sociedade. Isso atinge principalmente os mais vulneráveis, pois a inflação de alimentos e de necessidades básicas foi maior do que a média geral. Os mais vulneráveis já são penalizados pelo elevado nível de desemprego que já existia antes da pandemia. Estamos penalizando duplamente aqueles mais vulneráveis e para isso nós precisaríamos criar um programa de renda mínima que garantisse o poder de compra e a qualidade de vida. Também a agência Rádio Web, a economista-chefe da FEComércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo, analisou as consequências da inflação elevada e redução do poder de compra. Isso tem neutralizado o aumento da população ocupada com rendimentos na massa real de salários. Significa que, basicamente, a gente tem conseguido criar empregos na economia brasileira, mas a gente não tem aumentado, a massa real de salários da economia. E isso, obviamente, acaba gerando freios ao próprio desempenho da atividade econômica. Entre as famílias afetadas por esse aumento da inflação, destaque aqui para aquelas que têm menor renda. A inflação medida pelo INPC, sentida pelas famílias com rendimentos de 5 salários mínimos ou menos, foi ainda maior. Essa inflação foi de 11,08%. Para Chaves Neto, com a conjuntura de inflação elevada no Brasil, é necessária uma atuação forte das políticas fiscal, monetária e cambial, no sentido de recolocá-la no rumo da meta, que é de 8,5% para este ano. Já Palermo lembra que, a partir de medidas necessárias como a elevação da taxa de juros para tentar controlar a inflação, tendem o consumo e os investimentos a serem desestimulados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Açougue Tiradentes, onde você tem a certeza que está levando para casa o melhor para a sua família. É o lugar certo para comprar carnes de qualidade, selecionada, com o menor preço e o melhor atendimento. A direção é do amigo Rodrigo, o popular Tirrufes. Açougue Tiradentes, carnes bovinas, suínas, frangos e linguiça. Temos hambúrguer artesanal, linguiça recheada, almôndega, rocambole, linguiça de porco picada, caipira picada na faca, kit feijoada. Aberto de segunda a domingo e aos domingos uma variedade de assados. Frango assado recheado e tradicional, costela e joelho de porco. Disque entregas 3415-0073
ou pelo WhatsApp 998322668. Em instantes, mais notícias. 11h20. Apoio Cultural. Cidade. Da Casa Supermercados. Atenção para as ofertas da Quinta Filé da Casa Supermercado. Confira. Peixe tambaqui o quilo 16,99. Costela bovina o quilo 17,99. Promoção Quinta Filé da Casa. Arroz trivial tipo 2, pacote 5 quilos a 16,98. Cerveja Skol e Brahma 300 ml 1,99. Cerveja Heineken 350 ml 3,99. Quinta Filé da Casa, sempre o menor preço. Da Casa Supermercados. Adesivos, aqui tem. Placas, aqui tem. Faixas, aqui tem. Banners, aqui tem. Fachadas, aqui tem. Lonas, aqui tem. Impressão digital, aqui tem. Letras caixas, aqui tem. Leal Comunicação Visual, qualidade e rapidez. Fone WhatsApp 34 99977 7779. Avenida Alexandrita 2130, Antiga Cristal. Leal Comunicação Visual. Vai lá! Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. E atenção, muita atenção, adolescente que tem de 12 a 17 anos. Cronograma de vacinação em Iturama. Hoje, dia 11 de novembro, a primeira dose para você que tem de 12 a 17 anos. É obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis em todos os postos de saúde de Iturama. É preciso também documento pessoal com foto, CPF, cartão SUS, cartão de vacinas é indispensável. Portanto, se você tem 12 a 17 anos, mais um dia você tem a oportunidade de imunizar, de prevenir contra a Covid-19, recebendo a vacina hoje em todos os postos de saúde de Iturama e Aleixo de Iturama. Destaque para Moro se filia ao Podemos e se apresenta como terceira via para as eleições do ano que vem. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro filiou-se ao Podemos nesta quarta-feira em Brasília. No discurso de 50 minutos, Moro não citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro ou o petista Luiz Inácio Lula da Silva, mas fez diversas inferências e críticas ao governo de ambos. Já apresentado como pré-candidato à presidência da República para 2022, Sérgio Moro chegou a elencar algumas propostas que estarão na plataforma de governo. O ex-juiz da Lava Jato ainda falou o motivo de retornar ao país e ingressar para a carreira política. Eu sonhava que o sistema político iria se corrigir após a Lava Jato e que o interesse da população seria colocado em primeiro lugar. Isso não aconteceu. Após um ano morando fora, eu resolvi voltar. Não podia ficar quieto, sem pelo menos tentar, mais uma vez, ajudar o Brasil. Então resolvi fazer do jeito que me restava, entrando para a política, corrigindo isso de dentro para fora. O auditório onde ocorreu o evento estava lotado de políticos de diversas alas da direita. Além do Podemos, deputados e senadores do PSL, Democratas, Novo e MDB também marcaram presença. O presidenciável do Podemos na disputa em 2018, senador Álvaro Dias, apontou que a candidatura de Moro seria o caminho para fugir do extremismo. A convocação a todos para que caminhemos com lucidez, inteligência e equilíbrio o caminho do meio, rejeitando o ódio e a radicalidade. No discurso, Moro pediu diálogo, apresentou propostas para a segurança pública, defendeu a erradicação da pobreza, ações estruturais para a educação e medidas de combate à corrupção. O ex-juiz também aproveitou para alfinetar as gestões petista e bolsonarista. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinho, chega de orçamento secreto. No fim, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro. O pré-candidato à presidência da República pelo Podemos ainda defendeu o fim da reeleição e do foro privilegiado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Jornal Cidade, destaque para Covid. Quarta onda de Covid na Europa tem recorde de casos na Alemanha. Quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Leno Falck e estes são os destaques do momento. A quarta onda da Covid-19 na Europa tem se expandido pelo continente. A Alemanha registrou recorde de casos nesta quinta-feira. Em apenas 24 horas foram 50 mil novas infecções. Apesar do aumento de casos, o número de mortes não tem crescido na mesma proporção, devido à vacina. No Brasil, 280 mortes por Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas, segundo o CONAS. O total de óbitos supera 610 mil. Já o número de vacinados com esquema vacinal completo é de 122 milhões. Os que tomaram ao menos uma dose são 156 milhões. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, identificou irregularidades no pagamento de diárias e passagens aéreas a procuradores da Operação Lava Jato. O valor gira em torno de 2,5 milhões de reais. Ele determinou a apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, disse que o relatório da PEC dos precatórios deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça nos próximos dias 23 ou 24. A proposta foi aprovada em 2 turnos pela Câmara. Flamengo e Bahia fecham a 31ª rodada do Brasileirão às 7 da noite desta quinta. Já às 9h30, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia pelas eliminatórias. Uma vitória garante o Brasil na Copa do Mundo de 2022. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Destaque final da edição de hoje, desta quinta-feira, 11 de novembro. Logística inovadora garante entrega rápida de produtos no Brasil. Garantir entregas de produtos em apenas 7 dias úteis para pedidos internacionais da China para o Brasil e até 12 dias úteis na Casa do Consumidor durante o Festival Global de Ofertas do 11/11. Essa meta só foi estipulada graças às soluções logísticas inovadoras do AliExpress, um dos maiores marketplaces de varejo online do mundo, do grupo Alibaba, em parceria com a Tsai Niao, braço logístico do grupo. Felipe Smoginski, diretor de comunicação do AliExpress no Brasil, relata alguns investimentos na área de logística que contribuem para o Festival Global de Ofertas do 11/11. Graças aos voos fretados e ao uso de muita tecnologia embarcada, como inteligência artificial, a gente tem vários depósitos totalmente operados por robôs, o que torna mais eficiente a distribuição logística, e um produto que vai chegar rápido na sua casa. É um ponto que ajuda o consumidor a tomar a decisão de compra e é um dos pontos que melhora a experiência de compra dele, né? O evento também é uma oportunidade de garantir as compras de final de ano. Se o consumidor ele é planejado, ele se organiza, ele pode, por exemplo, comprar um produto hoje parcelado, dividir em até 6 vezes, então ele vai pagar isso mais para frente. Ele pode usar Pix, pode usar cartão de crédito para pagar e pode aproveitar a data em que há o menor custo do ano todo e já garantir ali o que ele precisa para sua casa, o que ele precisa para passar o ano novo, uma roupa nova, um brinquedo novo, mas também todos os presentes de Natal. Em 2020, o número de pacotes recebidos e entregues pelos parceiros logísticos do AliExpress aumentou 100%. Com isso, 5 armazéns de seleção e 9 centros de triagem automatizados foram estabelecidos na China para que os vendedores pré-estocassem os produtos AliExpress. Isso reduziu significativamente o tempo de expedição, junto com a implementação de 80 voos fretados por semana para todo o mundo. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Jornal Cidade, um destaque muito especial e um bom dia para o pessoal no Chaveiro Mágico. Sempre conosco, Wagner e Tatiane. Muito obrigado pelo carinho aí no Chaveiro Mágico.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Cidade. Queridos ouvintes e internautas, razão de ser do nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho. Estaremos de volta amanhã, às 10h30, ou a qualquer momento, se um fato novo justificar uma extraordinária. Muito obrigado a todos pelo carinho. Obrigado, Saulo, pelos trabalhos sempre brilhantes. Nosso grande abraço. Um beijo no coração. Você acabou de ouvir Jornal Cidade. Estaremos de volta amanhã às 10h30 ou a qualquer momento, se um fato justificar. Jornal Cidade.